As regras eleitorais não restringem a continuidade de políticas públicas e funcionamento dos poderes. As vedações limitam a criação de benefícios sociais com distribuição de bens e verba para a população, e principalmente restrições à divulgação de ações e entregas, como a proibição de shows artísticos pagos com recursos públicos. Ainda assim, a disputa por vagas nos poderes executivos e legislativos, federal e estaduais, vai encurtar o período de funcionamento dos governos, assembleias e Congresso Nacional. Ana Cláudia Santano, fundadora e diretora executiva da organização Transparência Eleitoral Brasil, esclarece que a legislação eleitoral busca evitar o mau uso da máquina pública por incumbentes. Não é que a lei proíba novas políticas públicas, não, mas ela controla o uso da máquina pública em favor de uma candidatura que está pleiteando ali o cargo. Aquele gestor que se planejou, que é assessorado e que de fato não usa a máquina pública ou não deseja usar a máquina pública a seu favor, ele não vai ter problema nenhum. O que a lei prevê é a desincompatibilização de candidatos que tenham cargos e funções na administração pública, exceto para aqueles que buscam a reeleição. O prazo para esse afastamento varia entre 3 e 6 meses, de acordo com o cargo ocupado. Políticos eleitos que querem concorrer à presidência da República, Senado Federal ou à Câmara dos Deputados, por exemplo, devem deixar o mandato a, no máximo, 180 dias do pleito. Para servidores públicos, esse prazo é de 3 meses. Um ponto que os gestores reclamam é sobre a interrupção de políticas públicas. Por conta das restrições, muitos gestores, às vezes por receio de descumprir a legislação, acabam praticando a paralisia defensiva do mandato, um excesso de cautela que prejudica as comunidades que dependem daquele serviço. Santana ressalta que o remédio para casos assim é planejar e prever as políticas com antecedência. Eu acho que isso é um excesso de cautela que a gente acaba não tendo. É muito mais fácil eu sonegar política pública e informação para a sociedade do que eu efetivamente justificar por que eu estou procedendo daquela forma. E tem que ser justamente o contrário. Você não pode desamparar a sociedade, ao mesmo tempo você precisa ter ali, né, aquele contexto de provas comprovando que você está agindo dentro da lei. A especialista destaca como exemplo a limitação de gastos com publicidade. Essas despesas não podem exceder no primeiro semestre de ano eleitoral a média dos valores empenhados no mesmo período dos 3 anos anteriores de mandato. É comum os tribunais de contas dos estados terem material com orientações para os gestores sobre como proceder nesse período. Oficialmente, as campanhas com comícios, carros de som, entrega de santinhos e propaganda nos veículos de comunicação começam a partir do dia 16 de agosto, um dia após a data limite para oficialização da candidatura. Reportagem Álvaro Couto. Mais de 677 milhões de reais foram repassados a 546 municípios brasileiros após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, concluir todas as etapas operacionais da distribuição de royalties referentes à produção do mês de novembro de 2025 para os contratos de partilha de produção. Os dados foram divulgados no último dia 27 de janeiro pela agência, que também transferiu cerca de 522 milhões e meio de reais a 3 estados. Segundo a agência, com o repasse, também foram encerradas as transferências aos entes beneficiários referentes aos contratos de concessão e cessão onerosa relacionados à produção de novembro de 2025. O montante total de royalties desse período foi de 4 bilhões e 380 milhões de reais. Segundo a ANP, as informações referentes ao mês corrente ainda estão em fase de consolidação e deverão ser divulgadas nos próximos dias na mesma página. A ANP é responsável por calcular, apurar e distribuir os royalties aos municípios, estados e União. Entre outros pontos, os valores são distribuídos aos entes levando em conta os critérios estabelecidos na Lei 7.990 de 1989 e no Decreto número 1 de 1991, os quais prevêem uma distribuição da parcela de 5% dos royalties. Reportagem Bianca Mingotti. A Receita Federal alertou que é fake news a afirmação de que todo proprietário que aluga imóvel por temporada vai pagar um novo imposto imediatamente em 2026. Segundo o órgão, a equiparação do aluguel por temporada de até 90 dias à hotelaria só vale para quem for contribuinte do IBS e da CBS, tributos criados pela reforma tributária no modelo de IVA dual. No caso de pessoa física, a Receita esclarece que só vira contribuinte de IBS e CBS quem tiver mais de 3 imóveis alugados e receita anual de aluguel acima de R$ 240 mil.
Quem não se enquadra nesses critérios continua seguindo apenas as regras do imposto de renda, sem cobrança automática dos novos tributos. A Receita também reforçou que a reforma prevê um período de transição e que os efeitos financeiros não serão plenos para todos já em 2026. A base normativa correta é a Lei Complementar 214 de 2025 e a cobrança deve ser escalonada entre 2027 e 2033, com previsão de redução da carga tributária em parte do setor, incluindo isenção para valores de aluguel até R$ 600 e redução de 70% da alíquota acima desse limite. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A gestão de parte dos recursos advindos do processo de desestatização da Eletrobras ganhou um importante reforço presidido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Foram criados comitês gestores responsáveis por direcionar os investimentos em ações de revitalização de bacias hidrográficas. Os colegiados devem assegurar que os recursos sejam destinados à recuperação ambiental das bacias, contribuindo para aumentar a disponibilidade de água nos rios e melhorar a operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, sem comprometer os múltiplos usos da água, como explica Nelton Friedrich, diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica. Os comitês gestores têm um grande objetivo de facilitar não só as ações a serem realizadas, mas a gestão integrada para que tenhamos o multiuso das águas, resiliência climática, iniciativas de segurança hídrica e, portanto, é uma ação fundamental, estratégica que tem esses comitês gestores. Foram instituídos 2 colegiados, o Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, e o Comitê Gestor da Conta de Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos da área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas. Os comitês são órgãos colegiados responsáveis por aprovar a destinação dos recursos e contam com representantes do MIDR, dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de Minas e Energia, Portos e Aeroportos, cidades, da Casa Civil da Presidência da República, além da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse Ministério do Desenvolvimento Regional. Reportagem Maíra Cristi. Em situações de vulnerabilidade, risco social ou violação de direitos, o acesso a uma rede pública pode fazer toda a diferença. Há 20 anos, esse papel é desempenhado pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Presente nos estados e em mais de 5.000 municípios, o SUAS atua tanto em situações individuais quanto em emergências que afetam toda a sociedade. O sistema pode ser acionado em casos de calamidades públicas, migração, violência, abandono, trabalho infantil e também na proteção de crianças, idosos e pessoas com deficiência. O principal ponto de acesso ao SUAS é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, as cidades contam com pelo menos uma unidade. No CRAS, as famílias são atendidas, acompanhadas e inseridas no Cadastro Único, o CAD Único, que dá acesso a programas como Bolsa Família. Embora a política priorize a população de baixa renda, qualquer cidadão pode procurar o SUAS ao enfrentar uma situação de vulnerabilidade ou risco social. Segundo Rosilene Rocha, gerente de projeto da Secretaria Nacional de Assistência Social, a porta deve estar sempre aberta. A assistência social atende aos
mais pobres e aos vulnerabilizados. Quem demandar, a porta tem que estar aberta. Qualquer pessoa que chegar no CRAS tem que ser atendida. As pessoas priorizadas são as mais pobres por conta do nível de desigualdade social que nós vivemos no Brasil. Agora, vulnerabilidade social não é pobreza. A trabalhadora autônoma e moradora de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Fernanda Raquel Rodrigues de Abreu, de 37 anos, é usuária do SUAS. Com o apoio do CRAS, ela voltou a estudar após mais de 20 anos, concluiu o ensino médio e hoje se prepara para o Enem, com o sonho de cursar serviço social. Para Fernanda, ampliar o acesso à informação sobre o SUAS é fundamental. Segundo ela, o CRAS vai muito além dos benefícios assistenciais ofertados pelo sistema e pode incentivar as pessoas a estudar, buscar autonomia e melhorar de vida. Para mim foi muito importante. Eu achava que o CRAS ele servia somente para ajudar os usuários na parte dos benefícios, mas o CRAS ele tem muito mais a oferecer, e não é só os benefícios. Se a gente tiver mais acesso à informação, com certeza outras pessoas também vão se interessar a querer aprender, né, sobre as políticas, entender mais, porque eles falam sobre direito de autonomia. A assistência social atua de forma contínua. Conforme o MDS, os serviços são ofertados antes, durante e após situações de crise, com o objetivo de reduzir danos sociais e apoiar a reconstrução das condições de vida das famílias atendidas. Para mais informações, acesse gov.br/MDS. Reportagem Maria Clara Abreu. Vai até março o prazo para pedir devolução de descontos indevidos do INSS. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, a prorrogação da data tem o objetivo de garantir o amplo direito dos beneficiários que acabaram enfrentando instabilidade no aplicativo Meu INSS. O prazo para que aposentados e pensionistas peçam ressarcimento de descontos indevidos de benefícios seria encerrado em 14 de fevereiro. O Instituto informou em nota que mantém contato direto com a Dataprev, que é responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, para cobrar explicações e providências. No último balanço, o Instituto divulgou que cerca de 4.200.000 beneficiários já tiveram o desconto indevido descontado devolvido. Os valores chegam a 2,8 bilhões de reais, mas a estimativa é que ainda tenham 850.000 aposentados e pensionistas com direito ao ressarcimento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. As contribuições associativas ficaram de fora da incidência do Imposto sobre Valor Agregado instituído pela Reforma Tributária sobre o Consumo. Com a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS e do PIS e da COFINS pela CBS, praticamente toda a operação onerosa com bens ou serviços passará a ser tributada. Mas, durante a tramitação legislativa, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, atuou para garantir que as contribuições pagas pelos associados não fossem alcançadas pelos novos tributos. O presidente da Associação Comercial do Amazonas, Bruno Loureiro Pinheiro, comemora o pleito acatado pelo senador Eduardo Braga, relator do projeto de lei convertido na Lei Complementar número 227 de 2026. O senador Eduardo Braga acatou o pleito, viu que ele era justo e que é uma doação que o empresário faz para as entidades de classe que tem um trabalho voluntário e que trabalha como órgão técnico, são utilidade pública, e não seria justo
que essa doação viesse a ser tributada. Apesar da conquista, o vice-presidente jurídico da CACB, Anderson Trautmann Cardoso, alerta que muitas entidades hoje contam com isenções e benefícios vinculados ao PIS, à COFINS, ao ISS e ao ICMS, os quais deixarão de existir com a adoção do IBS e da CBS. Enquanto hoje o ICMS incide apenas sobre circulação de mercadorias, transporte interestadual e intermunicipal e comunicação, e o ISS se restringe à lista de serviços da Lei Complementar número 116 de 2003, o novo modelo abandona esses conceitos fechados. Com o IBS e a CBS, toda a operação onerosa com bens ou serviços passa a integrar a base de incidência. Aquelas operações que são praticadas, por exemplo, por uma associação comercial que, porventura, aloca uma determinada sala, essa operação passa a ser tributada também pelo consumo. Embora a lei complementar tenha excluído as contribuições associativas da incidência dos tributos, Cardoso ressalta a importância de que ainda haja mudança em relação às demais receitas das entidades associativas, hoje muitas vezes desoneradas, que serão alcançadas pela nova tributação. Reportagem Paloma Custódio. Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel 2024, divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que a diabetes cresceu 135% no Brasil em um período de 18 anos, variando de 5,5% em 2006 a 12,9% em 2024. O número de registros de obesidade entre os brasileiros também avançou 118% no país no período. Além disso, o Vigitel aponta que mais de 60% da população está acima do peso. Já o diagnóstico de hipertensão arterial entre os brasileiros aumentou 31%. Conforme a pesquisa, o percentual variou de 22,6% em 2006 a 29,7% em 2024, com aumento tanto entre homens quanto entre as mulheres. Os dados nacionais do Vigitel destacam ainda mudanças nos padrões de atividade física. A prática de atividade física no deslocamento recuou de 17% em 2009 para 11,3% em 2024, enquanto a proporção de adultos que fazem atividade física moderada no tempo livre aumentou para 42,3%. Pela primeira vez, o Vigitel apresenta informações nacionais sobre sono. No total, 20,2% dos adultos dormem menos de 6 horas por noite e 31,7% apresentam sintomas de insônia, com maior prevalência entre mulheres. O Vigitel foi implantado em 2006 em todas as unidades da federação. O objetivo é monitorar anualmente, via entrevista telefônica, a situação de saúde da população brasileira. O estudo informa sobre o panorama dos hábitos e da saúde da população brasileira no que diz respeito à alimentação e atividade física, além de dados sobre comorbidades como diabetes e hipertensão. Reportagem Bianca Mingotti. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou o edital com 74 bolsas de estudos gratuitas para a formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. As vagas são divididas em 3 especialidades: célula, grupo, motopropulsor e aviônicos. As aulas começam em março e serão realizadas na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT, em Samambaia, no Distrito Federal. O programa é resultado de parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil e com o SENAT e busca ampliar a qualificação profissional e atender à demanda do setor aéreo por novos técnicos. De acordo com o Ministério, a expansão do transporte aéreo cria oportunidades e exige profissionais preparados, enquanto a Secretaria de Aviação Civil ressaltou que os mecânicos são essenciais para a segurança e a aeronavegabilidade das operações. As inscrições ocorrem de 2 a 13 de fevereiro pelo site sestsenat.org.br ou presencialmente em Samambaia. Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio, com prioridade para pessoas de baixa renda, beneficiários de programas sociais, moradores do Distrito Federal e entorno e residentes próximos a aeroportos. O curso tem duração aproximada de 18 meses, com 1.200 horas teóricas e 240 horas de estágio obrigatório, incluindo material didático sem custo para os alunos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping,
De segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.